tudo bem? Bem-vindo ao Numen Talks, o podcast da Numen. Eu sou a Trix, eu sou responsável pelo branding da Numen e normalmente eu assumo uma cadeira um pouco diferente. Normalmente eu tô atrás das câmeras das gravações do Numen Talks. Mas hoje eu vim aqui pra frente para falar de um tema muito importante, sobre diversidade. Esse aqui é o Numenidades, a nossa editoria humana. E eu tô aqui com dois convidados muito especiais. Primeiro, Vitor Lambertucci, prazer. Se apresenta um pouquinho pra gente. Prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Vitor Lambertucci, mas todo mundo me conhece por Tucci, então fiquem à vontade para me chamar assim. Sou um profissional, né, de comunicação e de treinamento e desenvolvimento, né. Tenho ajudado aí a construir um mercado mais potente e plural com a minha empresa, que é a Profere Educação. Prazer estar com vocês e a gente vai se conhecendo aí ao longo da conversa. Seja muito bem-vindo. E eu tô aqui também com o Felipe Almeida, ele também é aqui da Numen, se apresenta a gente já conhece você, mas se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou o Felipe dos Anjos Almeida, eu sou Head de Diversidade, Equidade e Inclusão aqui na Numen, e também estou à frente em 2 projetos, que é de Employer Branding e de sustentabilidade. É E hoje meu eu não estou apresentando, tá? Hoje eu estou como convidado. Ele é meu parzinho, né, enquanto eu falo de branding, ele fala de employer branding, a gente tá sempre nessa conexão. Bom, muito bem-vindos pessoal, tô muito feliz de poder conduzir essa conversa. E quando a gente fala de diversidade, a gente vê muitas empresas adotando uma narrativa de diversidade, mas não só falando, não agindo. E eu acho que a conversa de hoje ela vai além. A gente teve um evento na SAP House, quem teve a oportunidade de ir a esse evento e de conhecer os eventos da Numen na SAP House em 2026, viu que a gente fez um evento exatamente sobre esse assunto. Eu acho que a gente está explorando um pouquinho, indo além do que a gente trabalhou naquele evento para dar continuidade a isso, certo? Dar continuidade a um assunto que é tão importante. Eh, e aí, como que a gente sai apenas da comunicação institucional e realmente influencia decisões, metas e prioridades dentro das decisões? Eu acho que é isso que a gente vai discutir hoje. É isso aí? É isso mesmo? O que que vocês querem trazer de mais importante para hoje? Pode ir. Começa, Fê? Beleza. Bom, eu acho que a provocação é justamente, né, um dos tópicos que a gente separou aqui no roteiro, a gente vai se aprofundar, é o quanto as empresas estão perdendo por não investir em diversidade e inclusão de maneira concreta e intrínseca ao negócio, né. Infelizmente, a gente ainda vê muita vitrine, oportunismo: "Ah, minha concorrência está fazendo, eu vou fazer também. Ah, tem um mês que celebra as mulheres, eu preciso fazer um post sobre isso". Essas coisas são importantes. A gente pautar o tema de diversidade e inclusão, a nossa pluralidade humana é essencial, porque faz parte de quem a gente é, faz parte da nossa essência, né, como sociedade brasileira, que aliás foi considerada a que tem o DNA mais plural do planeta. Como a gente vai deixar isso de lado e não vai falar sobre isso? Então pautar é super importante. Mas a provocação principal aqui do nosso papo é que a gente tem que ir além dessa superfície. Sabe aquela pontinha do iceberg? A gente tem que mergulhar e olhar para baixo dessa superfície e conseguir, de maneira concreta, conectar a diversidade e inclusão com o produto, né, com o que a gente entrega de valor para o mercado, porque não é só um trabalho para dentro de casa com as pessoas colaboradoras, para ter representatividade, para ter toda a nossa população circulando por esse espaço de trabalho e tendo acesso, tendo direitos garantidos. Mas também é vender mais, é potencializar a nossa lucratividade. Quando você se comunica bem com o seu público, ele se conecta com você, né, ele fala: "Pô, tá falando para mim, esse produto tem a ver com a minha necessidade, com a minha vivência, com o que eu acredito", né. Isso faz com que a gente potencialize as vendas também. Então, para fechar esse preâmbulo e essa introdução, é mostrar que diversidade vai além da vitrine, que a gente precisa conectar com estratégia. É isso aí. E você, Fê, o que que você acha sobre o assunto? Eu concordo totalmente. Mas, quando a gente fala no âmbito, corporativo, a parte do discurso ou a parte da vitrine, ela é muito importante, porque o discurso geralmente é uma pauta sobre nenhuma empresa quer ser vista como uma empresa não diversa. Hoje, a nossas redes sociais, o nosso cancelamento, ele é muito âmbito dentro das marcas, então as marcas elas sempre pautam estarem coerentes com o que eles acreditam que o público gostaria de ouvir, mas não necessariamente com o que realmente é enfatizada a diversidade numa empresa. Às vezes, as ações são realmente uma vitrine, é uma postagem nas redes sociais sobre o Dia das Mães, mas é uma empresa que a mulher volta de licença maternidade e é demitida. É fazer, pautas de diversidade, equidade e inclusão, falar como é importante a comunidade LGBT,
mas você não tem um ambiente saudável de pessoas LGBTs dentro da empresa e principalmente às vezes você não tem uma pessoa trans trabalhando lá dentro e eles querem falar sobre o tema. Então, hoje a gente está vivendo muito midiático. As pessoas mais fazem para mostrar, ou às vezes mostram aquilo que não fazem, que é o mais comum. Eles fazem pautas de diversidade, equidade e inclusão, eles falam de empregabilidade de pessoas de 50 mais, eles falam do direito da mulher, mas isso na prática da vivência de quem está dentro daquela empresa não é real. Não é à toa que a Gen Z, que é muito questionadora referente a esses âmbitos, diferente de milênios como eu, que às vezes acostumou a aguentar esse tipo de solução das empresas, eles não ficam muito tempo dentro do emprego se eles veem que esse emprego não é saudável, se esse emprego não condiz com a realidade. Tanto que a última pesquisa é que a Gen Z ela não passa mais de 9 meses em um emprego. E isso é numa repercussão quando a gente fala de forma geral. Porém, se a gente for analisar, por que que os 9 meses é pouco tempo? Porque ele entrou na empresa, teve um discurso maravilhoso para ele ser capacitado, para ele ter um onboarding, a empresa se vendeu como uma fábula quando vê um filme de terror. É uma empresa que não pratica a diversidade que posta nas redes sociais, é uma empresa que não valoriza, os colaboradores, é uma empresa que não cria um ambiente saudável para isso. Então esse discurso para vitrine é muito importante começar dentro das cadeiras que mandam na empresa, que é eu sempre quando eu entrei na parte de diversidade direta, eu comecei a entender que não é mais sobre cultura escrita nas paredes, não é sobre falar sobre isso, é transformar realmente o decisor. É conversar com essas lideranças, com esses sócios, com o CEO, com o board, com quem realmente representa, onde está o dinheiro na empresa e o poder de decisão, e tentar ensinar, letrar e principalmente dialogar com essas pessoas sobre a importância da diversidade, como tu te falou, a importância da conexão da empresa para com os funcionários, com os colaboradores, mas principalmente com o seu cliente, para o cliente se sentir pertencente à sua marca e entender que aquela marca realmente além de provocar, ela realmente pratica as coisas que ela fala, e isso conduz aí, uma visão de branding também. Você que é expert em branding aqui da gente, você sabe muito bem que se uma empresa tem um posicionamento, que é um posicionamento que vai de encontro com o cliente, a probabilidade desse cliente enaltecer aquela marca é muito maior. Então, quando a gente transforma esse discurso, que até então é muito preso numa narrativa midiática, em algo realmente cultural, a gente começa a criar essas conexões genuínas. Eu sempre gosto de brincar que se você tem uma experiência ruim, a probabilidade de você dar uma estrela para aquela experiência é gigantesca. E às vezes até ir no canal da ouvidoria reclamar. Mas quando você tem uma experiência boa, raramente você expõe isso. Mas quando você expõe, você influencia outras pessoas. A probabilidade de eu comprar alguma coisa influenciado pelo fato que você gostou, foi bem atendida ou se sentiu satisfeita com o produto, é muito maior do que qualquer outra propaganda que eu veja na televisão, porque para mim isso sempre vai ser uma publicidade de boca para fora. Mas quando eu vejo alguém que eu conheço, que eu confio e que ele se sente pertencente a algum produto, alguma marca, algum viés, a probabilidade de eu ir ao encontro disso é muito grande. Então, o employer branding também entra. Porque eu postando como estou feliz dentro daquele emprego sem precisar fazer médias, eu estou incentivando outras pessoas a trabalharem comigo, a pessoas consumirem o produto que aquela empresa vende. Então a diversidade, a pluralidade, ela também influencia na satisfação e no pertencimento da pessoa. Então, para mim vai muito além dessa vitrine para com o discurso. Vocês trouxeram uns pontos que eu quero abordar um pouco mais pra frente, e eu até anotei aqui pra não perder a linha de raciocínio. E vocês trouxeram muito essa questão da coerência. A marca tem que ser coerente, as ações dela têm que ser coerentes ao discurso dela. E aí, quando a gente fala é muito fácil a gente falar que: "Ai, nós somos diversos", é muito fácil a gente falar que nós somos inovadores. Muitas empresas falam de inovação buscando atrair seus clientes, atrair mais pessoas. E aí, pra mim, eu até saindo um pouquinho do script, assim, o que eu queria saber, qual que é a relação entre diversidade e inovação pra vocês? Boa. Vou puxar aqui, tá, Fê, mas À tem vontade. uma questão essencial, né, acho que, assim, uma questão substancial do que significa inovar. E existe não tem como você inovar se você não tiver diversidade, né, se você tiver uma pluralidade de mentes pensantes, diferentes bagagens e repertórios, que vão, fazer olhar para uma situação problema e trazer outras perspectivas sobre essa situação, como que a gente pode resolver, otimizar, gerar mais efetividade, resultado. Então, assim, é simplesmente impossível existir inovação sem diversidade para começo de conversa, né. Acho que isso é fundamental.
E aí tem uma questão de mudança de paradigma mesmo. Eu até gosto de, fazer uma conexão entre como começou como a gente começou a discutir, a implementar a inovação nas empresas e como a gente tem feito com diversidade. Vocês lembram que inovação era uma área, às vezes, de uma 2 pessoas, numa salinha que tinham que dar conta da inovação da empresa inteira, né, em todos os corredores e tudo. E aí depois a gente passou a entender que inovação era mais do que uma área ou uma pessoa. Era uma mentalidade que precisava estar presente em todas as ações do negócio, em todos os processos, políticas, aí tinha que ter uma ótica de inovação, para entender o que funciona bem e precisa ser mantido, mas onde tem a oportunidade da gente mudar, fazer melhor, fazer mais, né, e trazer mais resultado para a empresa, porque o grande objetivo da área de inovação era sempre isso, né, trazer mais resultado, mais produtividade, mais lucratividade para aquilo que já estava operando ou para novidades que a gente pudesse implementar e que fosse permitir a gente aumentar ali o nosso resultado final. E aí, vejam como a diversidade começou parecido nas organizações também. Primeiro era uma pessoa, a analista de diversidade que tinha que cuidar de diversidade na empresa inteira. Até a gente entender que essa pessoa estava ficando exausta, não dava conta de entregar tudo e nem mesmo ela era totalmente 100% preparada para entregar sozinha. E aí diversidade começou a transcender, tanto que a gente fala sobre a necessidade de um olhar, né, holístico, transversal, sobre diversidade e inclusão nas empresas é a máxima, né, que tem que ser discutido aí entre os especialistas de desenvolvimento humano e de inclusão, o quanto diversidade precisa ser algo transversal. E aí a gente começou a entender que precisa sim ter uma área estruturada, técnica de diversidade e inclusão, mas que isso tem que perpassar por toda a companhia, nos corredores, nas salas de reunião, no momento de promover alguém, de definir uma remuneração, de fazer uma campanha de marca empregadora ou de atração de talentos, tem que ter uma ótica de diversidade, sabe? Então, eu quis trazer esses 2 parâmetros para a gente ver como inovação hoje é algo muito mais intrínseco, e é esse lugar que a gente quer alcançar com diversidade, né. Então elas precisam coexistir, porque uma, né, depende da outra para existir, e quando a gente cria essa estrutura dentro da organização, a gente consegue ver eu diria até mais que interdependência, como se fosse um mutualismo, porque se você investe em diversidade e inovação, né, de forma estruturada, de forma realmente intencional, a gente consegue alcançar tudo que aquelas pesquisas prometem pra gente. Que quando tem diversidade, a gente tem um potencial elevado de pelo menos 20% mais lucratividade que os concorrentes. Quando essa diversidade é étnico-racial ou então de gênero na América Latina, esse número pode chegar a 50% mais de potencial de lucro nas organizações que fazem de maneira estruturada, por exemplo, né, Fê? Então, eu sempre entendi que inovar no início a palavra inovar, gente, ela pega muito no contexto de quero criar algo novo, né. Só que as pessoas não entendem que inovar não necessariamente você precisa escrever algo do zero, ou trazer uma solução nunca vista. Às vezes inovar também é melhorar o que a gente já tem, é melhorar a forma com que a gente já, vincula certas situações, certos serviços. Então, para mim, a diversidade, ela traz esse âmbito plural da gente acessar visões, que a gente não tinha acesso antes. A gente veio de uma construção de uma narrativa histórica e principalmente comercial, corporativa, de pessoas cisgêneros, brancas e de classe social alta. Então essas pessoas detêm o poder por muito tempo. Então, a partir do momento que a gente trouxe uma diversidade, a gente trouxe um olhar diferente desse, trouxe pessoas que vieram da periferia, trouxemos pessoas pretas, que têm aí um histórico gigantesco de racismo no Brasil, trouxemos pessoas PCDs, que pessoas PCDs é tão pleonasmo, né? Trouxemos PCDs. eh, então, quando a gente começa a trazer essa pluralidade, aquela fala que você falou, eu gostei bastante, que o Brasil tem um DNA mais plural que existe, mas quando a gente incluiu esse DNA no mercado corporativo, a gente começou a ser questionado sobre situações que a gente não era questionado anteriormente. Porque a gente, quando é segmentado em um padrão específico de uma narrativa de pessoas socialmente econômicas, classe média para cima, branco, cisgênero, a gente sempre teve um viés muito aberto. É como se o mundo abrisse as portas para a gente. Só que a gente ficou muito engessado nessa bolha e a partir do momento que essa inovação chegou, e eu falo inovação porque a partir do momento que você traz uma pessoa transexual para Faria Lima, que é um ambiente que você não veria isso anteriormente, você está inovando. Você está trazendo toda uma visão que a gente nunca teve antes. Todos os paradigmas, todos os questionamentos, todas as amplitudes que essa pessoa pode trazer para a gente, de questionar as necessidades que a gente tem hoje como solução.
Porque a solução ela foi criada embasada na nossa informação. Eu gosto até de brincar que, porque a IA aquilo, a IA aquilo. Gente, a IA, na verdade, é a construção de um pensamento crítico de uma pessoa. Se eu coloco pessoas diversas construindo essa IA, eu vou ter um pensamento diverso, eu vou abranger mais pessoas. Então, quando a gente fala de inovação e diversidade, para mim, eu acho que a gente tem que falar muito de inclusão. Porque não tem como realmente existir inovação sem diversidade, porque para inovar eu preciso de visões diferentes. Se todo mundo concorda comigo, eu vou seguir aquilo que eu penso. E às vezes o que eu penso, ele não contempla a grandeza que a gente tem hoje de pessoas, de situações, de necessidades. As minhas necessidades não são as mesmas que as necessidades de uma pessoa preta da periferia transexual. Então é importante dizer que a inovação é dar voz também a todas as pessoas poderem ser escutadas. Então, quando você é escutado e vem de uma realidade diferente da minha, eu consigo me colocar no seu lugar e entender as suas necessidades. E através disso, eu possa pensar em criar algo para atender essa solução ou inovar de uma forma que a gente vai criar um serviço que vai atender uma parte da população a qual eu nem tinha lembrado ou pensado, porque eu estou muito enviesado à minha bolha. Então eu acho que é muito importante a gente entender que a diversidade e a inovação, elas existem juntas, desde que a gente trabalhe com a inclusão. Porque inovação qualquer um pode tentar inovar de alguma forma, mas a diversidade é o âmbito que vai contrapor o meu ponto. Eu posso virar e falar: "Trix, eu penso isso, isso e isso, porque de acordo com o meu histórico familiar de ser filho de mãe solo, acontece isso e isso". Já você não tem essa vivência de uma mãe solo, então talvez você veja certos apontamentos de acordo com a visão que você esteja de bagagem. Então é importante a gente trabalhar essa coesão, mas principalmente pensando na inclusão. Quando eu incluo pessoas plurais da sociedade dentro do meu emprego, eu começo a ter soluções diferentes para o mesmo problema, e aí que a gente começa a inovar. Sim. Hoje eu tô me sentindo um pouco filosófica, vocês falando assim, eu lembrei muito da questão de uma tese, uma antítese, né, uma antitese que juntas formam uma síntese. Sim. Então, diversidade é isso, são pessoas com backgrounds diferentes, com, eh, as Visões histórias, visões diferentes, diferentes, histórias vivências. diferentes, Acho que a exatamente. vivência é muito mais importante, né, Sim. porque às vezes você tem um mesmo recorte de serem 2 pessoas negras, mas uma nasceu na periferia, na favela, e a outra nasceu no Jardim Europa, e ela já tem uma situação estável de acordo à família. As vivências dessas 2 Da mesma pessoas vão forma, ela ser ainda diferentes. enfrenta o racismo, certo? Enfrentam, mas de Então forma muito diferente. O racismo para uma pessoa que vem da uma comunidade, ele é muito mais aberto do que o racismo de alguém que tem um poder aquisitivo. O dinheiro realmente, é até chato falar, mas é uma realidade. O dinheiro abre portas e o dinheiro constrói respeito, infelizmente, porque o respeito para mim ele deveria ser independente da sua classe social. Mas eu te garanto que tanto o Tuti quanto eu, que viemos de uma história financeiramente estável, nunca tivemos algum problema, socioeconômico na nossa vida, temos uma estabilidade, na nossa família, tivemos acesso à educação. Eu acho que a gente tem um background de sofrer muito menos racismo do que talvez aquele menino gay afeminado da periferia que está buscando um primeiro emprego e não teve ainda a oportunidade de estudar. homofobia No no nosso caso, caso, a né. homofobia, É, LGBTfobia, né. Tudo, é assim, homofobia, racismo pode ser indiferente da realidade, mas eu digo que o padrão social, ele é algo que institui até mesmo um preconceito velado, né. sim. Porque aí eles podem pensar coisas para conosco, mas eles não verbalizam. Ou de certa forma eles não tentam nos atacar diretamente, porque por algum motivo, na mentalidade, o poder econômico, o local onde a gente ocupa, talvez dê um receio deles quererem esse embate. Mas eles não se preocupariam de fazer isso com uma pessoa que talvez Mais seja mais vulnerável. humilde, mais vulnerável. Sim. Então é importante também a gente pautar que até dentro dos nossos recortes o dinheiro faz diferença. E a gente tem que falar isso de uma forma aberta, porque às vezes as pessoas têm medo de falar de dinheiro, mas dinheiro, ele compra sim um respeito, que não deveria ser, tá? Então a gente também entra naquele local de entender nossos privilégios. Não é porque eu sou um gay branco que eu posso comparar a minha história com um gay branco da periferia. Não é igual. Eu não vou sofrer o mesmo tipo de homofobia que talvez ele sofra, porque eu tive outros acessos e eu convivo talvez em uma outra bolha que não me ataque diretamente como poderia atacá-lo. Então isso também é importante, a gente entender que,
Não é comparando dores, mas obviamente existem pessoas que estão no mesmo recorte que o meu e talvez por uma questão econômica ele não consiga, emergir. Uhum. E deixa eu trazer um aspecto, o Fê ele comentou algumas coisas relacionadas às empresas, e eu sempre gosto de resumir para tudo que a gente falou que até aqui agora fazer sentido na cabeça de todo mundo, que é algo importante da gente sair dessa conversa, assim. Diversidade e inclusão, ela é sim responsabilidade social. A gente tem um dever aí a ser cumprido de garantir acesso e dignidade para todas as pessoas. Ela é reparação histórica, porque a gente vive num status quo excludente de centenas aí de anos de excludência em relação, né, aos grupos subrepresentados que a gente chama, que essa nossa maioria plural, que infelizmente não tem os mesmos acessos do que um grupo hegemônico, que ainda domina o poder, que é quem assina o cheque, quem toma a E o decisão. engraçado é que os nossos grupos subrepresentados são a maioria da população. Exatamente, a nossa maioria plural. Se a gente juntar mulheres e pessoas negras, são a maioria esmagadora da população. Então Exatamente. isso é E um ainda paradoxo. assim, não temos acesso ao poder. E quando você junta essas minorias, né, uma mulher negra da comunidade LGBTQIAP+, ela sofre, assim, exponencialmente mais, né, todos esses A gente pode preconceitos. até falar de uma travesti negra, Uhum. Com a gente com deficiência. deficiência, a gente tem vários exemplos e aquilo que você falou, a gente é subrepresentado. Porém, entretanto, nem todos, porque igual eu falei, nós 2 somos uma exceção, se a gente for parar para pensar dentro, da amplitude que temos hoje de minorias no Brasil, se a gente pegar o nosso recorte de ser homens gays, a gente ainda muito privilégio acima de todos. Sim, em relação aos grupos minorizados, né. Mas enfim, só para fechar esse raciocínio, que é legal da gente pensar nesses polos. Então assim, diversidade e inclusão, ela é sim responsabilidade social, a gente tem que entender a importância disso, tomar consciência sobre o cenário que a gente vive de excludência e mudar. Reparação histórica, tem centenas aí de anos para a gente poder revisitar, repensar e fazer ações afirmativas bem calculadas, né, para permitir que quem não teve acesso possa alcançar. Então tem essa questão também, mas ela é inteligência, e a gente provoca na Profera, mais que inteligência, sobrevivência de negócios. Então são esses 3 pontos que eu gosto de trazer, para a gente pensar que eles não andam separados, a gente está falando da mesma coisa quando a gente fala de impacto social e a gente fala de lucratividade. A questão é esse aspecto, por que que uma grande marca da beleza, ou uma gigante das telecomunicações brasileiras, né, ou uma outra empresa de tecnologia, ela mantém investimentos firmes e estruturados em diversidade e inclusão. Ah, é só porque ela é "boazinha", entre aspas, e quer resolver as questões sociais do Brasil que não dependem só dela? Não. Ela está vislumbrando isso? Sim, mas não é só isso. Ela está fazendo isso porque ela sabe, como o Fê falou e eu também trouxe na minha fala, quando, uma pessoa negra assiste uma propaganda que tem representatividade, ou ela vê que uma marca gigante da beleza criou produtos para peles pretas, né, e suas diferentes tonalidades, quando ela vê uma peça publicitária numa grande marca de telecomunicação, né, falando que diversidade está no core dela, que importa para ela e que ela está se movimentando com metas concretas para tornar não só internamente, né, um espaço mais plural, mas que todos os produtos que ela faz, como séries, novelas e outros conteúdos audiovisuais, tenham representatividade. Poxa, olha para os últimos anos, o quanto a ascensão de protagonistas negros e negras em novelas, em séries e filmes. Assim, é abismal, né, o quanto que isso mudou daquele papel da empregada, daquele papel do serviçal, para o papel de protagonista, para uma grande vilã, para Uhum. princesinha, para mocinha da novela, né, ou para o príncipe e para o malvadão também, a gente A tá vendo sensação de isso. pertencimento, né. É, Uhum. sabe, é sobre isso, assim, ocupar espaços, representatividade. Eu vou lembrar de um vídeo que me marcou muito, assim, que me deixou bastante emocionado, que foi quando uma criancinha de cabelo black, viu a Maju Coutinho apresentando um telejornal. E aí, ela falou assim: "Eu quero estar lá". Ela apontou: "Olha, parece comigo". Ou seja, aquela criança que talvez pensou que o máximo que ela pudesse chegar era um trabalho operacional, ela passou a sonhar em ser apresentadora. Lembra aquela outra moça, aquela outra menina que encontrou com a Glória Maria?
e que decidiu ser repórter e foi contratada pelo programa onde a Glória Maria fez carreira agora como Uhum. repórter. Isso é muito lindo, é saber que esses acessos que eram simplesmente fechados, censurados para essas pessoas, agora são possíveis, estão se tornando possíveis. E aí quando faz isso, não é só: "Ai, que feliz, né, a pessoa conquistou". Claro, a gente como ser humano, eu espero que todo mundo que está do outro lado também se sinta feliz com essa Concordo. conquista, E né. não precisar ser o primeiro que faça isso, Não né, precisa. ser o continuar o legado, na Isso. E verdade. imagina como que isso que é o outro aspecto. Então, assim, ficamos felizes por essas crianças que se viram representadas e puderam sonhar de novo com lugares que para elas eram inalcançados e impossíveis. Isso é muito incrível. Isso já tem que dar um arrepio, um quentinho no coração, para ser suficiente para a gente fazer ações afirmativas e lutar contra um status quo excludente. Acho que Sim, essa é a nossa provocação. Agora, por perfeito. outro lado, o quanto que isso fez aumentar a audiência de pessoas negras de um programa? As O quanto pessoas que vendeu mais esquecem maquiagem? que metade da população brasileira é preta e parda. É, mais da metade são mulheres, são pessoas pretas e pardas. Imagina o quanto de, maquiagens para tons de peles negras foram vendidas a mais por conta de uma campanha e de um posicionamento firme, baseado em metas e compromissos de ter mais representatividade e ascensão de pessoas negras e mulheres na companhia. Entende? Então não tem como dissociar o impacto social do impacto no negócio. Uhum. Essas 2 coisas andam juntas e são intrínsecas. A gente tem um exemplo até muito bom internacional de uma grande cantora que não lança sucessos há anos, mas lançou uma linha de maquiagem, que quando ela lançou a linha de maquiagem, ela mudou totalmente a história da maquiagem no mundo. A ser a primeira, linha de maquiagem que tinha mais de 50 tons de base, atendendo a tonalidade de peles de pessoas pretas retintas que nunca se viam representadas. E não foi à toa que se tornou a linha de maquiagens mais vendidas. E ainda é uma das mais vendidas, se eu não me engano, a mais vendida quando se fala, nessa parte de tonalidade em base. E a gente está falando de um recorte específico. A população negra, a população LGBT, a população PCD, eles consomem, eles são clientes, eles compram, eles investem. Então, a partir do momento que você enxerga essas pessoas e entende que elas são parte do negócio, você está trazendo mais clientes para dentro de você. E é o que a gente falou, se somos maioria, imagina esse público que está lá no poder, tomando as decisões, não falando com essa maioria. É por isso que cada vez mais empresas estão decidindo investir, porque elas entenderam que é inteligência de negócios. E olha só que coisa bacana, além de você investir para ter mais resultado, lucro no fim do mês para os acionistas, para o board da empresa, você está movimentando uma sociedade, você está mexendo com Uhum. as sociais estruturais, né, você está criando um ambiente mais plural no presente, né. Eu até sou crítico muito que a gente vai em todos os eventos, a galera fica falando de futuro. O futuro do RH, o futuro do trabalho, o futuro não sei o quê, o A palavra futuro do futuro tem me incomodado bastante, porque tudo ele é não futuro. pensa no agora, o que que vai fazer no É futuro? do amanhã, é do futuro, é o que está por vir, mas e agora, sabe? Eu, assim, obviamente a gente tem que ter visão de futuro, né, gente? Uma análise preditiva, saber do que está por vir. Eu até falei isso num podcast da Profera recentemente, sobre essa crítica do futuro. E diversidade também se encaixa nisso. A gente precisa falar do Como que a presente. gente muda agora, Ah, né? Como que eu tenho mais tato com as pessoas que eu me relaciono no mercado de trabalho, né, no ambiente de trabalho, como que na hora de promover, eu tenho até uma inteligência artificial que me alerta se, por exemplo, as promoções estão vindo mais para pessoas brancas do que para pessoas negras. Isso inclusive é case de mercado. Já tem automações que quando o líder ou a líder está promovendo muitas pessoas de um perfil só, "Opa, será que é isso mesmo?", né, tem outras pessoas aqui que você não está considerando para essa promoção. até porque existe, né, o famoso viés Viés. Viés inconsciente. inconsciente. Porque se você está promovendo essas pessoas, talvez a sua identificação com elas seja maior e você precisa mudar essa estrutura mental sua e tentar fazê-lo de uma forma imparcial. A gente gosta muito de falar que é difícil da gente encontrar pessoas pretas e pardas na Faria Lima, tá? Uhum. E isso é uma reclamação que eu faço. Você está aqui comigo, sabe que eu já pautei esse tema inúmeras vezes, inclusive a ideia de ter um painel só de pessoas pretas e não pluralidades, que foi o evento da Sap House, foi intencional, porque eu acho que a gente precisa hackear esse sistema, porque até mesmo as entrevistas na Faria Lima, você incon no seu inconsciente, você vai contratar aquela pessoa que mais parece com você. Uhum. É aquela percepção que a gente sempre tem do próximo, da identificação. Não tem como eu trazer mais pessoas pretas se elas não conseguem se identificar com ninguém, e é a partir desse momento que a gente precisa se questionar. Porque querendo ou não, a nossa consciência ela está sempre programada para aquilo que a gente conhece.
para aquilo que nos é conhecido. Então, vindo de um histórico de uma classe social média, de ser uma pessoa branca, de ser uma pessoa cis, de trazer esse conteúdo, em uma entrevista de emprego, eu vou acabar tendencionando para as pessoas que são mais parecidas comigo. Então, é muito bom a gente fazer certas reflexões e entender que, olha, eu acho que eu estou enviesando demais aqui. Talvez eu precise trazer. Então, em alguns momentos, quando eu quis fazer esse painel, ou quando eu trouxe em janeiro, eu trouxe Neodada para palestrar aqui no mês da visibilidade trans, eu quis meio que quebrar o padrão do que as pessoas esperam para com aqui, porque a gente precisa mudar isso. Eu acho que isso é importante. Muito legal. É, a gente falou nesse bloco aqui, a gente conversou muito que é isso, às vezes inovação não é ir além, é fazer o básico, fazer o Fazer o mínimo bem básico de forma feito. plural. Sim. E Não, bem feito. bem mínimo bem feito, né, acolher todos de forma bem feita. E aí, você também só um comentário também, você comentou sobre a questão da inteligência artificial, né, e vocês trouxeram a questão dos vieses. Até a inteligência artificial tem vieses, porque Totalmente. quem programa a inteligência artificial? São humanos que têm as suas questões, então, toda essa conversa me lembrou disso aí. E aí, avançando, agora a próxima questão é assim, tá, a gente falou de assumir narrativas, agir conforme, manter coerência, mas quem está decidindo sobre diversidade nas empresas? Quem que tá liderando essas ações e quais decisões vão ser estratégicas para que essas ações sejam realizadas? Acho que a gente tem que começar pelo pelo fato primário que, será que essas empresas têm diversidade, equidade e inclusão, Ou estão frentes só internas? comentando isso? Exatamente, porque, existe entre comunicar, vamos fazer um Dia das Mães ali, vamos fazer um Dia dos Pais, e geralmente isso está sempre abaixo do RH, sempre abaixo do endomarketing ou até mesmo do marketing quando quer fazer alguma campanha. Mas será que essa empresa tem uma frente de diversidade para olhar internamente as nossas pessoas? Porque eu acho que isso também é muito importante questionar, porque tem empresas que não estão investindo nisso, elas acham que fazer um post na rede social já é o suficiente para colocá-las como uma empresa diversa. Mas quando você vai lá dentro mesmo, vivenciar aquela realidade, não tem um comitê de diversidade e inclusão, não tem benefícios para pessoas diversas. As mulheres são demitidas assim que voltam da licença de maternidade, que isso aqui é um caso muito comum e hoje até hoje eu não entendo como que isso se torna tão viável e tão normalizado na sociedade. Tanto que é uma pauta que a gente direto e reto vê dentro das comunicações, das pessoas falando, de reportagens. Então, assim, quando a gente fala da diversidade, para mim, quem tem o poder de decisão é a liderança, é a pessoa com dinheiro. Então, é essa pessoa que geralmente a gente tem que convencer e trazer. Quando a gente fez o pluralidade, a gente falou muito de diversidade como ROI, né? Porque é aquilo que o Tuti falou. As pessoas têm aquela visão da diversidade ser só um impacto social e às vezes desligar. Ou eu sou uma ONG e estou fazendo aquilo, elas não conseguem entender que diversidade é negócio, é lucro, é produtividade. Então, a primeira narrativa é entender se essas pessoas estão cientes disso. Porque quem controla diversidade, equidade e inclusão, como quem controla qualquer outro setor dentro da empresa, é o board. É a pessoa que vai saber se ela quer investir ou não naquela área, se ela quer contratar alguém para trabalhar sobre aquilo ou não. E geralmente fica sempre embaixo do RH. Eu, por exemplo, hoje eu estou embaixo do RH falando sobre diversidade, equidade e inclusão, mais próximos de gente, mais próximos de pessoas, para que a gente consiga ter um resultado mais real. Eu até digo isso, porque antes de começar a trabalhar de diversidade, equidade e inclusão, a primeira coisa que eu precisei entender é quem são as nossas pessoas. A gente é uma empresa plural? A gente tem número de mulheres o suficiente comparado aos de homem? A gente tem PCDs, para além do que a lei pede? Porque tem gente também que também está cumprindo cotas, está cumprindo lei. "Ah, eu preciso de tanto, então é isso que eu vou ter e ponto". A gente tem ações para além disso? Como que é? Trabalhando esse estudo, a gente começa a entender o que está faltando, o que está bom, o que a gente precisa melhorar, mas não é algo muito urgente. Como que a gente pode melhorar isso? Porque diversidade, equidade e inclusão precisa de investimento, tá, gente? Não é só investimento de pessoas e tempo. Nessa Aí palestra a gente precisa também. ser muito óbvio, a gente precisa de dinheiro. Uhum. A gente não precisa de dinheiro para fazer marketing, fazer publicidade, propaganda para vender. Não precisa de dinheiro para estruturar treinamentos de RH.
não precisa de dinheiro para o DHO, treinar liderança em feedback, a gente também precisa de dinheiro para trabalhar com diversidade, para letramento, para pessoas, para investimento, para contratação, para entender uma consultoria, analisar a empresa de forma interna e entender quais são os pontos, porque às vezes você não tem aquela compreensão da diversidade, equidade e inclusão, mas tem pessoas. O Tuti, como a Profera, ele faz várias consultorias e entende qual a realidade da empresa. Então, dinheiro também é importante. Então, quando você me pergunta onde que a diversidade está, ela vai estar no RH para mim. Mas também ela precisa existir na mentalidade da liderança, E que como vem antes de tudo, a mentalidade da liderança. e como responsável pela parte de branding também, eu vejo muito como isso vai reverberar na marca, como que as pessoas estão vendo a marca daquela empresa. No caso, a gente está falando da Numen, mas, eh, a gente também tem que ter essa consciência e a gente tem que saber que isso está sob o nosso controle. E se isso não estiver sob o nosso controle, isso vai se mostrar muito rápido. Muito mais rápido do que imagina. Muito rápido. Isso vai virar uma crise, uma hora reputacional. Uhum. E isso é muito perigoso, porque mostra de fato os valores, mostra de fato as ações que estão sendo trabalhadas ali dentro. Eu queria ver de você também, Tuti, o que que você pensa sobre, eh, esse poder de decisão? Uhum. Como que, eh, a gente influencia os decisores que vão fornecer esse investimento pra gente? Muito bom. Não, isso que eu estava pensando mesmo enquanto o Fê falava, né, como ele citou, a gente na Profera Educação trabalha desde a parte consultiva, né, de fazer um diagnóstico, entender como está o cenário da empresa, a maturidade, ajudar a fazer de forma mais estruturada, assim, essa jornada de construção de diversidade e inclusão, de desenvolvimento humano, né, para que não seja justamente aquele fogo de palha, né, que a gente começa com intenção, com vontade, né, de forma alguma de má fé, com boas intenções de fazer acontecer, mas como a gente começa no impulso e não fazendo as coisas de forma cadenciada, cuidadosas, né, buscando especialistas, consultorias especializadas para somar com a inteligência de casa, a gente acaba fazendo um barulho, que às vezes é até muito legal, provoca o mercado, mas depois aquela área às vezes é desestruturada, é desmantelada, não continua, não consegue mais investimento, porque gastou-se um investimento considerável e não conseguiu se mostrar o ROI, o retorno de investimento que todo mundo vai ser cobrado, seja a área de brand, seja diversidade, marca empregadora, todo mundo vai ser cobrado por esse ROI no fim do dia, né. E nas agendas de consultoria, nos eventos que a gente faz para o RH, uma das grandes questões que se discute é o convencimento de decisores. Você perguntou: onde está o poder de decisão? Ainda com os grupos hegemônicos, né, que são pouco representativos da nossa pluralidade. Então, geralmente são homens, cis, de cabelo grisalho, né, dos seus É, 45, 50 anos, brancos, né, que vieram de uma estrutura familiar privilegiada. Geralmente, né, vamos dizer, 90% das pessoas que estão com a caneta na mão para assinar o cheque são essas pessoas, né. Não estou dizendo que não tenha, parte desse grupo que esteja letrado, que entenda de como é essencial e fundamental investir em inclusão pelos 2 aspectos que a gente falou, o impacto social e o impacto financeiro ou de negócio, né. Tem pessoas lá que estão fazendo isso, senão a gente não estava vendo tantas ações e passos, ainda que pequenos, acontecendo em prol de um mercado, como a gente gosta de falar na Profera, mais potente e plural, né, justamente juntando potência e pluralidade na mesma frase, para mostrar que elas não andam separadas. Agora, um dos grandes calcanhares de Aquiles ou das dores das equipes, né, de RH, que realmente acabam abraçando ou protagonizando, né, o início dessa jornada nas empresas, é que elas têm dificuldade de convencer a liderança a investir mais, a olhar de maneira mais estratégica ou estruturada para a jornada de inclusão. E o que que a gente fala? Primeiro, é importante fazer esse diagnóstico que eu citei, porque se a gente simplesmente coloca o carro para andar sem preparar os insumos que ele precisa para se manter em velocidade constante, e mais do que ser exponencial, né, trazer um estrondo de resultado, ele ser sustentável a médio e longo prazo, você precisa diagnosticar. Você precisa entender quem são suas pessoas, fazer um bom senso. Não é aquela pesquisa de formulário que você faz 10 perguntas e roda para as pessoas responderem. É um bom senso estruturado, que olha para a sensação de pertencimento, que olha para as questões, né, de personalidade, perfil, né, melhor dizendo, das pessoas que estão dentro, mas também que vinculam com o seu negócio como essa jornada vai ser interessante para você. Não é só um copia e cola do que a concorrência está fazendo, né, ou do que ditam por aí. Você precisa
personalizar realmente essa jornada que vai fazer sentido para o seu negócio. Depois disso, criar governança, política, processos, revisar processos com uma ótica inclusiva é super importante. E, naturalmente, que é o core da minha empresa e do que eu faço, né, treinamento e desenvolvimento. Não existe fazer inclusão conectada com o negócio que gera resultado sem você educar, sem você fazer um processo de quebrar vieses, como a gente falou, romper padrões, ressignificar um status quo excludente. Está enviesado, está cristalizado na nossa cabeça um padrão excludente de relação, né? Seja no trabalho, seja nos ambientes sociais. Né? Então, esse processo de educação que a gente faz, com treinamentos assim, para o grupo inteiro da empresa, com sensibilização, trazendo pautas que não estão na vivência e na rotina dessas pessoas para virem à tona, como o Fê falou, traz uma pessoa travesti, traz uma pessoa negra para contar a sua história, mas um cuidado importante, de maneira técnica, contando com profissionais que vão saber preparar essa pessoa, vão saber trazer o repertório dela de uma forma conectada, Com o com os negócio. objetivos de Uhum. aprendizagem. A gente vê muito uma ideia de que porque a pessoa representa um grupo, você traz ela para conversar com a sua empresa. E às vezes essa pessoa ela não é técnica, não é letrada, né, não se preparou As metodologicamente para aquela pessoas têm entrega. muito disso, né: "Ai, você é Tem, gay, vem cá e me dá um isso, negócio. Ah, ela é preta, vamos chamar ela para". Às vezes aquela pessoa, ela não tem um conhecimento de estudo sobre como trazer, aquele recorte para um grupo de pessoas. Não é porque ela faz parte do recorte que torna ela especialista daquele assunto. Uhum. às vezes ela vem cheia de vieses. É, por exemplo, um homem gay, que talvez até entenda da sua própria vivência, mas que é uma pessoa extremamente machista, O ou que que traz. não é Não é muito difícil de incomum. achar. Uhum. Não é Uhum. incomum, entende? Então, é isso. A gente precisa trabalhar esse processo educacional com pessoas especializadas, com uma consultoria, uma empresa de educação pensada para a diversidade e inclusão, que sabe do que está falando, que estuda, que já fez projeto com dezenas de empresas e tem uma metodologia para poder aplicar dentro da companhia. Tá? Eu não estou dizendo que a gente não tem que trazer diferentes vozes, né, e contar com pessoas que possam partilhar a sua história, a sua vivência. Isso é muito potente, como a gente falou desde o início. O que a gente só não pode achar que a pessoa fazer parte de um recorte de uma minoria torna ela especialista sobre um tema. Exatamente. Porque é algo tão, importante, tão específico, que, necessita de tanto estudo, de tanto eu nem vou falar de olha, pode começar como banking, como estudo, como trocar, autonomias, entender um Até pouquinho de você perguntar, vivência. né, Perguntas, perguntar. assim, para você falar de diversidade, igual eu falo, eu sou um estudioso de diversidade, eu não sou um especialista. Primeiro porque eu não tenho uma vivência de especialista tão gigantesca quanto as pessoas têm, eu gosto de estudar. Só que a diversidade ela é tão mutável, a Complexa. gente está Volátil. entrando em um âmbito que ainda não está 100% analisado, Uhum. que existe tanto debate sobre e muita discordância Sim. de pautas. Então, assim, é tão importante a gente se manter estudioso daquele tema, que você não pode simplesmente achar que a pessoa, por pertencer àquele recorte, ela automaticamente ela tem capacidade de recompartilhar ações, treinamentos, desenvolvimento. Às vezes ela só é um viés, engessado daquele recorte. Como, por incrível que pareça, existem pessoas pretas racistas. Uhum. Que se, num viés inconsciente, acreditam em muito do que foi pautado estruturalmente. Como existem homens machistas, mas existem mulheres machistas, Sim. Sim, que que tem pensam ações realmente, preconceituosas, né. que têm essas ações preconceituosas. Então fazer parte de um recorte, não automaticamente te coloca a ponto de poder falar sobre aquele tema. Sim. Sim. É, praticar o racismo, a homofobia, etc., especificamente precisa ter essa relação de poder, de vulnerabilidade, né. Mas isso que o Fê tá falando é importante, assim, a pessoa ela pode ter um marcador social da diferença, mas ainda assim ser preconceituosa e ter vieses. Sim. Nesse sentido é verdade. Então, o ponto é esse. E eu não tô também não tô dizendo, né, Fê, eu acho que é importante a gente complementar, que, porque eu sou estudioso ou me posiciono como especialista em diversidade e inclusão, de DHO, ou mesmo a minha empresa, que nós somos mestres irrepreensíveis no assunto, não tem nada a ver com isso. Está A sempre em gente construção. tá em Sim. construção, tá aprendendo, tem as discordâncias que a gente trata, tem diferentes visões também, né, sobre vários aspectos importantes da jornada. Então não é que a gente está pronto e que a gente não vá errar ou que a gente não vai ter dúvidas. O que eu estou Aliás, dizendo é que tem uma a metodologia e uma diversidade não técnica. seria diversidade se a gente não tivesse opiniões diferentes. Não Mais dá uma pra vez a tese, a antítese e Eu a preciso de alguém síntese, né. discordando de mim
para me provocar a ponto de eu estudar sobre aquilo e entender se aquela discordância fez sentido para Perfeito. mim ou não. E até trazendo um exemplo de outra área, tá, para ficar muito nítido, assim. Vamos supor que a gente precisa resolver uma equação matemática, tá. Pode ter a pessoa que ama falar Nossa, sobre exatamente isso. matemática e gosta de saber os vários tipos de equação que existem. E tem a pessoa que é estudiosa, que é técnica em matemática. Não é que você vai desconsiderar a vivência de quem é amador ou se interessa pelo tema, mas você precisa tomar um cuidado para ter técnica e metodologia para executar essa equação de maneira correta e chegar ao resultado certo, né, um resultado que seja coerente para aquilo que você precisa. Então não é desconsiderar a vivência, o repertório de ninguém, mas é entender que para a gente poder sair de um lugar de superfície, né, um lugar de superfície em que a gente simplesmente faz diversidade pela vitrine, pelo oportunismo, e para um lugar estruturado, né, da gente desenvolver essa jornada para trazer os resultados que as pesquisas e os cases de mercado prometem para gente, você Precisamos de precisa ter mais técnica. critério, técnica Sim, e estrutura, com certeza. né. E aí, evoluindo um pouquinho o tema pro decisor mesmo, cara, ele tá normalmente ele tá pensando muito mais no lucro, né, e às vezes ele tá vendo não tá vendo onde ele tá tendo prejuízo. E aí, qual que é o custo de ignorar a diversidade? Eu já falei um pouquinho a questão de crise reputacional, eh, mas eu queria ouvir de vocês, assim, onde que as empresas deixam de ganhar, na verdade perdem? Uhum. Olha, eu sinto que a diversidade ela não é um tema que ele está realmente abraçado por grande parte hoje, do negócio, principalmente das empresas. Eu sinto que, não sei se você pode concordar comigo ou não, mas eu acho que mais de 50% não é diversidade, Eu diversidade. diria bem mais. É mais vitrine do que realmente é uma pauta de causa. E essas pessoas estão gerando lucro, eu não posso fingir que essas empresas não estão ganhando, mas eu acho que elas estão deixando de ganhar mais ainda por não investir. Aí eu vou entrar por um outro âmbito, agora eu vou entrar com um RH. O pertencimento para mim, ele tem falado muito alto, se tratando hoje de negócio, onde a empresa deixa de ganhar. Eu vou entrar mais ou menos do ponto que eu acredito, Tuti com certeza vai ter outros pontos muito mais, definidos, mas eu penso o seguinte: eu sou millennial, Tuti também, a gente é da mesma idade. E o que que acontece? A gente entrou no mercado de trabalho que a gente achava que 10 horas de trabalho era muito bonito, fazer hora extra, ganhar dinheiro, a gente era workaholic. A nossa geração Z, ela não é. Só que a geração Z já está com 28 anos, já está casado, estamos entrando agora com a alfa. Essa galera, ela não está aceitando mais trabalhos exaustivos, ela não está aceitando mais empresa que prega aquilo que não faz. Então eu vou voltar de novo naquele recorte, que a geração Coerência. Z, ela passa, às vezes, numa média, 9 meses dentro da empresa, porque ela não está encontrando empresa que realmente tem uma coerência entre atitude e fala. O preço de uma demissão é muito alto para uma empresa. Desde um demissional, desde uma nova contratação, desde um treinamento novo, um onboarding, esse turnover para a empresa, a pessoa não se fidelizar a um longo prazo, ele tem um gasto grande, porque a gente está pensando que é só um salário, não. Esse salário vai levar tempo de produtividade a menos, que aquela vaga vai ficar em aberto. Eu vou ter que gastar com recolocação, eu vou ter que gastar com um novo treinamento, com um novo kit onboard, eu vou ter que gastar mais tempo de produtividade até aquela pessoa pegar de novo aquele âmbito. Então, quando a gente está falando sobre o preço que ele deixa de ganhar, para mim vai muito de gente, é muito caro ficar recolocando pessoas. Se você tem uma empresa que tem um giro muito grande, um turnover muito alto, alguma coisa interna está fazendo com que aquela pessoa não fique. Também isso vem dentro do âmbito de employer branding. A pessoa não se sente pertencente. E às vezes não é pelo dinheiro, às vezes a cultura foi tão ruim, foi tão a falta de diversidade, foi uma falta tão grande de identificação. Eu entrei numa empresa que eu não vejo ninguém igual a mim, eu sempre estou ali isolado, eu vou procurar lugar rápido para sair. Então esse pertencimento, ele é diversidade. Porque diversidade, às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala de diversidade, vai levantar uma bandeira gay atrás de mim. Diversidade não é só a comunidade LGBT. Diversidade são mulheres, são pessoas pretas, são PCDs, são pessoas com 50 anos mais.
mas principalmente é uma diversidade cultural, a gente tem um DNA, como você disse, o DNA mais plural. Eu quero entrar numa empresa e eu ver um outro cara LGBT e eu poder conversar com ele, ver uma outra pessoa que está vinculada ao padrão que eu tenho. Cada um tem a sua individualidade, então esse turnover para mim, ele é, de certa forma, um dos maiores atritos que a empresa pode ter em questão financeira, porque ela não impacta só uma pessoa que saiu, você tem que recolocar. Ela impacta o seu negócio, ela impacta a continuidade daquela demanda, daquela produtividade, ela vai impactar de uma forma geral, como também a sua empresa é vista. Imagina o tanto de gente saindo da mesma empresa e você pensa: "Lugar bom não é". Reputacional. Ah, é o reputacional. Então, para mim, essa fidelização, a empresa deixa de ganhar quando ela não é diversa, quando ela não tem esse pertencimento. Mas, assim, ao meu ver, acredito que o Tuti ter outras, percepções maiores do que a minha. Eu estou falando muito do âmbito a qual eu estou inserido no RH. Sim. Não, para contribuir mesmo, isso são dados que a gente trabalha muito na Profera, porque justamente são argumentos que a gente usa para mostrar que o nosso trabalho faz sentido para as empresas, né. A gente como empresa de educação corporativa, diversidade e inclusão, a gente está no mercado, vocês vão lembrar daqueles termos em inglês que o pessoal fala do, must to have e nice to have, né. O que a gente deve ter e o que é legal ter. Infelizmente, educação corporativa, treinamento, desenvolvimento e diversidade e inclusão ainda está mais no polo do é legal ter do que deve ter. A gente sabe, por toda a nossa discussão, você que está acompanhando, já entendeu que devia estar aqui, né, deve Deveria ser um ter, must. devia ser uma coisa, assim, super conectada com o negócio. Se o Mas a gente negócio está no plus. a gente tá no plus. Se o negócio tem 5 pilares, né, que é tipo venda, governança, produto, sustentabilidade, diversidade e inclusão devia ser um. Inclusive, sustentabilidade eu acho até legal que eles estão pautando, e eu sou muito a favor, mas, assim, também é um plus para muita empresa. É que sustentabilidade tem o pilar diversidade dentro de Isso. sustentabilidade, não é só o ecológico. Não, sustentabilidade está aqui, aí vem o ESG, que foi como o mercado traduziu, né, a Uhum. questão de governança, Presente de está lá embaixo. pessoas, de meio ambiente, Uhum. e aí o S, ele contempla as ações de diversidade e inclusão. Sim. Mas é isso, ainda em vista de NR1, de várias regulamentações que existem para ESG, em muitas empresas ainda é um acessório, não é uma das 5 prioridades do negócio, deveria ser. Tanto o ESG, né, e a sustentabilidade, como diversidade e inclusão embarcada nesse pilar. Agora, eu separei alguns desses argumentos que a gente usa, porque justamente como o que a minha empresa entrega, que está muito conectado com o que a gente está falando, infelizmente ainda é visto como algo segundo plano, quando tem orçamento a gente faz. Quando acontece alguma coisa crítica no mercado, né, como as questões do racismo, George Floyd, questões análogas à escravidão em Patos de Minas, né, Uhum. em supermercado que rolaram questões bem complicadas ali Sim. também, aí as pessoas decidem investir. E ó, quando for cortar, a gente é o primeiro que ser cortado, tá. Quando você Exatamente. precisar te dar algum custo ali, O RH, educação, é o primeiro a diversidade, sair. sempre sofre. Eu escutei, tá, de várias empresas que eu presto consultoria e faço serviço há 5 anos, assim, de que o orçamento foi reduzido este ano. Algumas 20, 30%, outras pela metade, outras estão sem saber quanto terão de orçamento. Infelizmente é uma realidade. Tem outras empresas que eu converso que estão super, assim, seguindo em frente, com orçamento garantido e tudo. Então, varia no mercado, não na realidade de todo mundo. Mas isso que o Fê falou é verdade. Quando alguma coisa estoura, acontece algum fato geopolítico internacional, como uma guerra, que pode afetar a operação, multinacional dessa empresa, isso ela já vai segurando pelo menos os orçamentos, e a área de pessoas, desenvolvimento que é vista como oportuna e não necessária, acaba sendo despriorizada. Mas o que que eu separei aqui, ó, algumas coisas se conectam com o que a gente já tratou. Primeiro que quando a gente demite uma pessoa, a gente tem um custo mais ou menos de 1,5 a 2 salários anuais dessa pessoa, para fazer todo o processo de desligamento dessa pessoa. Quando a gente fala de rotatividade, um cargo de média complexidade, ele pode custar 200% do salário anual de uma pessoa, e um cargo de alta complexidade, como uma diretoria ou um C-level, pode custar 400% do salário anual dessa pessoa. Imagina um C-level que recebe, sei lá, 20 mil, 30 mil por mês, numa base, assim, né? Porque tem C-level que recebe muito mais que isso. Multiplica isso, né, por 400% desse salário. A gente está falando de um custo bem alto aí, considerável.
Um processo trabalhista, ele pode custar de 200 a 500 mil reais para uma empresa, contando os gastos advocatícios, a indenização e etc. E mesmo que no fim a empresa saia vitoriosa, por exemplo, Ela ainda gastou. todo o gasto, o investimento que ela teve que fazer para lidar com essa situação trabalhista já foi muito dispendiosa para ela. Sem E não só falar dinheiro, né, de intangível, uhum. estresse, gestão emocional. Você não quer, ninguém quer passar por isso, E vai. dependendo se vinha público, mancho no nome, Exatamente. Sim, né. Reputacional, reputação. você que trabalha com a parte de marca, se isso foge, né, do controle do ambiente da empresa e vai para fora, né, e vira um exposed, como a gente Ok, fala, eu falo até que Cancelamento. uma cancelamento. postagem no LinkedIn de algum funcionário falando mal da empresa por algum tipo de denúncia que ele faz, ele dá uma manchada naquela Ah, marca por sim. pelo menos um mês direto, a não ser que se prove o Só as contrário. pessoas que deixam se candidatar para uma vaga, e o quanto Sim. aquela vaga vai ser mais dispendiosa, o processo seletivo vai ser mais dispendioso. Então tá vendo? Desde a ponta que é a marca empregadora, a atração da pessoa para um processo seletivo, até o próprio desligamento, a rotatividade, a reposição de uma pessoa para aquela vaga, olha só quanto de grana, assim, falando mais concreto, né, o dinheiro que está saindo pelo ralo. E como você bem falou, né, Beatrix, a questão intangível, que é o emocional, o estresse que gera. Eu até tinha notado também uma crise de clima organizacional. A gente não consegue mensurar quantos milhares de reais também foram jogados fora para você poder reconstruir um clima que foi afetado, Uhum. né, dentro de uma empresa. E já tem tantas coisas naturais que as empresas passam de gestão de mudança, como uma aquisição, uma expansão de time, né, que já mexe bastante assim com os pilares e você precisa organizar a casa. Imagina somatizar toda essa relação de questões, dispendiosas que a gente colocou aqui. Então, isso daqui deixa muito claro para a gente como a gente precisa revisitar esse lugar onde a gente colocou desenvolvimento humano, treinamento e desenvolvimento e diversidade e inclusão. Isso precisa ser elevado como uma prioridade do negócio e precisa ser perene, para a gente poder ter sustentabilidade. Como quando eu falei lá que diversidade era inteligência ou mais que isso, sobrevivência de negócio, é sobre isso. As empresas que querem ser exponenciais, que é um nome lindo que todo mundo gosta de usar, ou principalmente sustentáveis, né, que não querem só gerar resultado a curto prazo e a qualquer custo, mas querem estar aqui como vanguarda, né, do seu mercado na próxima década, nos próximos 20 anos, no próximo meio século, ela vai precisar rever essa priorização, porque senão a conta vai chegar e já está chegando todo dia, né? Isso porque a gente nem falou sobre as questões regulamentares, por exemplo, a lei de cotas de pessoas com deficiência, a obrigatoriedade da gente ter representatividade feminina, de formar nossas lideranças, e a NR1, que passa a multar as empresas, se já não passou, acho que é em maio, né? Passa a Então, multar as empresas a talvez seja partir de maio. adiada. Talvez seja adiada, mas assim, vai adiar a preparação para quando essa lei vigorar. Pagar pra ver, né. Vai pagar para ver? É mais um custo. A lei, por exemplo, de cotas de pessoas com deficiência, tem várias empresas que, né, têm nos buscado para participar de um dos projetos que a gente faz, que é o Carreiras Sem Barreiras, né, um evento para impulsionar pessoas com deficiência, porque elas não estão conseguindo cumprir a meta. E quando elas não cumprem, olha, é uma coisa bem, assim, transparente para vocês verem como é que essa conta não fecha e, sinceramente, perdão pelo francês, mas é burrice não investir, sabe? Uma cota de patrocínio inicial do Carreiras Sem Barreiras custa R$ 20.000 para a empresa poder se conectar com talentos com deficiência e posicionar sua marca, né. Claro que outras cotas, dependendo da contrapartida que ela quer, tem um investimento maior, mas custa R$ 20.000, vamos colocar. E a empresa ela pode pagar centenas de milhares de reais por uma multa de não ter pelo menos o percentual de pessoas com deficiência. E é assim, é uma multa calculada no seu lucro bruto. É um Não é nem no exemplo. líquido, por exemplo, uma empresa que fatura 400 milhões, ela paga, se eu não me engano, 1% de multa, pra estar que é o quê? R$ 400.000. Pois é, olha isso. Aí você imagina, eu vou dar outros exemplos para não falar só que eu estou puxando sardinha da Profera. Por exemplo, uma hora de treinamento para sua liderança. Vamos supor, você consegue fazer um ótimo treinamento com uma empresa especializada, abaixo de 10, R$ 20.000 de investimento, dependendo do escopo do treinamento. Uma jornada completa de formação da sua liderança pode ficar entre 50 a R$ 100.000 de investimento, dependendo do escopo que você desenhar para essa formação, né? E você vai deixar de fazer isso para pagar 400 mil numa multa trabalhista? Para pagar os 200, 400% do salário de, pessoas, né, que estão sendo demitidas ou rotando, né, Pra afetando com a receber mais de rotatividade. 10, 15 processos pela falta de feedback ou a falta de tato, como lidar com pessoas diversas, Multiplica Uhum. 15 vezes 200, não é? sabe, a conta não fecha. Sim.
Essa conversa me lembrou muito, porque a gente já falou de alguns desses números em um outro podcast que a gente gravou justamente sobre gerações, que o Fê trouxe aqui. Então, se você não assistiu esse podcast, ele está disponível no nosso YouTube, no nosso Spotify. Fique atento, foi super legal esse episódio, né. E assim, ele sai também do âmbito corporativo, ele vai para empresas, por exemplo, no B2C, essa questão de produtos. Quando você falou da marca de maquiagem, nossa, quanto tempo e quanto dinheiro as empresas deixaram De na ganhar. mesa, porque elas não, incluíam mais de 50% da população. As pessoas, elas constantemente têm enviesado que eu tenho que criar produto para alguém como eu. Uhum, Lembra que o Tuti falou que quase uhum, 90% da diretoria do board são homens grisalhos, uhum. brancos, cisgêneros, Às héteros. vezes não são nem mulheres fazendo maquiagem. Exatamente. Então, quando a gente Não quer que criar um homens podem usar produto, maquiagem, mas normalmente a gente vê sim. um perfil de maquiagem muito Quando a gente masculino. quer criar um produto, a gente quer que vai vender um serviço, a gente tem que pensar no público-alvo. Quando a gente está muito enviesado, o público-alvo vai ser o quê? Aquela que parece comigo. Só que a pessoa esquece que, pelo menos no Brasil, mais de 50% da população não é branca. E, principalmente, nós somos o DNA mais plural que tem. Então, qualquer solução que eu tenho que fazer, o máximo de pessoas que eu conseguir incluir, é o máximo de clientes que eu tenho de atrativo para aquele produto. Então, quanto mais pessoas para comprar, mais produto eu vendo. Então, também isso é uma estratégia de negócios, ter a inclusão. Porque não adianta eu fazer um produto, tô entrando aí no âmbito da maquiagem, teve uma maquiagem aí também de uma influenciadora brasileira muito famosa, que o primeiro lançamento dela não atendia a paleta das pessoas pretas. Ela foi bastante cancelada no mercado, acho que você sabe de quem eu tô falando. Uhum. E posteriormente ela entrou com uma consultoria para entender melhor o que ela tinha feito de errado, relançou no mercado novamente, agora com as paletas corretas, atingindo uma parcela da sociedade também. E agora está indo muito bem, mas ela foi cancelada por grande parte da população, porque também é importante lembrar que essas pessoas não estão ficando mais caladas perante a isso. Sim. Elas estão reclamando e as redes sociais, hoje ela se tornou um domínio público. Antigamente, para você fazer uma reclamação, você tinha que ter contato numa revista, no jornal, fazer uma matéria, Uhum. fazer uma crítica. Hoje em dia, qualquer pessoa com um celular e uma rede social, ela pode fazer uma crítica ao teu negócio. Então, também é importante para o branding você entender o que os seus consumidores estão falando sobre os seus produtos, sobre as suas marcas. O que você está devolvendo para eles. Que também vem aquela pesquisa de mercado, né? Será que eu estou atendendo toda a população Sim. que temos? Será que na pesquisa de mercado eu estou com algum produto em falta para uma parcela específica? Será que eu estou pesquisando quem são os meus consumidores e talvez eu precise ampliar eles e talvez criar um produto mais direcionado a alguém? Isso também é muito importante para o negócio. As empresas deixam de ganhar quando elas também não incluem diversidade na formatação do teu serviço, do teu produto, do pesquisa de campo, gente. Pesquisa de campo é uma coisa tão básica de você entender hoje quem é a população brasileira e como eu quero vender para elas, e parece que eles não estão fazendo o básico. Não estão. E quer alguns exemplos que é interessante para a gente pensar como que, assim, é uma coisa que parece que está na nossa frente, mas às vezes a gente não observa. O Fê trouxe a questão da maquiagem. Eu lanço um produto de maquiagem no Brasil, e esqueço de peles negras, que são a maioria da população. E assim, para mim não é esquecer, porque assim, É tipo, não nenhuma empresa de é, marketing hoje ou consultoria que aquela pessoa tenha, esqueça. não iria simplesmente chegar e falar: "Vamos lançar produtos só para pessoas brancas". Isso para mim foi assim, na má intencionalidade mesmo, A na pessoa só vontade de quer vender lucrar o mais maquiagem, rápido. Isso né. mostra exatamente quem que tá ali na mesa. Isso Isso. é um espelho. É, e essa tomada de Exatamente. consciência, sabe, gente, não é pra gente se martirizar, mas a gente precisa se reconhecer enquanto preconceituosos, Sim. racistas, machistas, LGBTfóbicos. Nós somos, né, a gente entende o mundo a partir desses atalhos mentais, que são os viés inconscientes, e que todo mundo tem vieses, todo mundo tem preconceitos. Partir desse princípio de tomar consciência e assumir seus próprios preconceitos é o que faz a gente mudar. Aí a gente vê situações como essa, a maquiagem que não considerou a maioria da população, uma marca de esponjas que colocou uma pessoa negra com cabelo crespo para estampar o seu rótulo e foi cancelada. Quais outros exemplos a gente pode trazer? Uma empresa que atendia as classes B e C e tinha pouquíssima representatividade periférica na composição do seu time. Como que ela vai conseguir se conectar com essas pessoas? Uma marca que tinha o slogan de mulher para mulher e na sua diretoria, sua alta liderança, Só só tinha tinha homem. homem. Sabe, são Uhum. coisas que fala: "Gente, mas não dá pra conceber", sabe. Sim. Então a gente precisa se provocar e cutucar mesmo a ferida pra falar: "Cara,
isso daqui simplesmente não faz sentido. Isso daqui tem que ser repensado, sabe? Uhum. E um ponto importante também, eu entendo que é você se identificar no erro, né, você entender que sim, você é passível de errar, mas o mais importante é como você vai aprender com isso, que foi o caso, por exemplo, dessa marca de maquiagem, que a pessoa falou assim: "Não, então vamos sentar, vou contratar uma consultoria", como você falou, pra gente repensar essa estratégia. Eu acho que, eh, é isso, todos são passíveis de errar. Eu Isso. acho que é muito importante também quando a gente fala de diversidade, que tá tudo bem você ter errado. Sim, O que não pode é permanecer no sim, erro. Eu acho que errar todo mundo é passível. Você já errou, eu já errei, você já errou. sim. Provavelmente eu ainda vou errar em alguns Muito. momentos, eu ainda tenho muito que aprender. Agora, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a entender qual foi o meu erro Uhum. e como que isso não pode repetir. Sim, O problema de muita gente é que eles não entendem que estão errados. sim. Uhum. Eles não conseguem se colocar no local do outro, trazer aquela empatia para com o outro e se colocar no posicionamento de: "Ok, estava enviesado, falei uma merda, tô errado, vamos aprender o certo". Gente, errar tá tudo bem, o problema para mim é continuar, seguindo um erro só simplesmente por não ter o interesse de estudo. É, Sim. exatamente. Acho que o principal tá nisso, saber que todo mundo tá aprendendo e construindo, e tem, claro, essa base. Eu sempre gosto de falar, falo muito com a minha equipe do feijão com arroz. Eu acho assim, tem algumas coisas que já estão muito dadas. Existem muitas legislações para seguir, normativas, tem muita informação já colocada, e, gente, tem o censo do IBGE. Então, Uhum. assim, se você não está seguindo minimamente, né, o que já está posto aí, fica complicado defender seu erro. Mas outras nuances, né, específicas que são, parte da jornada, eu acho que tá tudo bem a gente assumir nosso erro, a gente aprender e a gente conduzir. Mas eu chamo muito a atenção que existe um protagonismo individual. É uma responsabilidade corporativa, coletiva, institucional, diversidade e inclusão? É, mas também é individual. Quando a gente olha para a nossa própria bolha social, né, a gente, tem pessoas plurais frequentando a nossa casa, quando a gente contrata alguém para nossa equipe enquanto líderes que somos, a gente tem um olhar, a gente coloca a lente da diversidade, além da ótica da performance, da ótica do job description, né, da descrição da vaga, da ótica do salário, que tem que ter fit com o que você tem disponível e o momento profissional da pessoa, eu sempre convido a sempre colocar a ótica da diversidade e inclusão naquilo que você está fazendo. Porque a gente também precisa ser intencional enquanto indivíduo, e não só cobrar que a organização ou o governo tome, né, frente, sendo que a gente pode ser um agente da inclusão no nosso dia a dia também. Perfeito. Eu acho que a gente já começou a responder a nossa última pergunta de hoje, que é realmente sair dessa questão do prejuízo e como realmente gerar lucro. Como que a diversidade de fato gera lucro e vai além do ROI. Uhum. Que você traz assim, você vê assim na sua consultoria com os seus clientes, que você entende que de fato, como que a diversidade de fato gera ROI? Eu vou trazer exemplos práticos do que está acontecendo agora nos nossos projetos, até para a gente falou muito de coisas que precisam mudar, que a gente precisa agir, mas, cara, tem muita coisa boa Boa acontecendo acontecendo. e que a gente precisa celebrar, porque isso inspira, né? Isso renova a nossa energia para seguir construindo e transformando. Então, assim, a gente já está na sexta turma de desenvolvimento de profissionais negros numa gigante da beleza, para fazer essas pessoas ascenderem, permanecerem dentro da companhia e serem próximas gerentes, que diretoras, né? Para cumprir aí esse papel de levar mais representatividade para os cargos de alta liderança, por exemplo. A gente acabou de entregar uma turma para formar profissionais com deficiência, com uma grande engarrafadora de uma das bebidas mais consumidas do mundo, para que elas possam também se capacitar a permanecer dentro da companhia. A gente revisitou o processo seletivo de uma outra grande empresa para garantir que ele fosse inclusivo para pessoas com deficiência também. Recentemente, um programa de mentorias para levar mulheres para alta liderança, uma grande empresa de medicina e diagnóstico, sabe? E tá chegando para, né, tem vários outros exemplos que eu convido vocês depois, a gente deixa os contatos para vocês acompanharem, mas um convite que eu deixo para aproveitar aqui o espaço é que vai acontecer o nosso Carreira de Mulher no dia 22 de maio. A Hum. gente faz uma série de eventos, né, de desenvolvimento profissional, que é o core da Profera, e de inclusão. Vamos ter 100% de mulheres no palco, referências naquilo que elas fazem, que elas atuam, né, compartilhando esse conhecimento com outras mulheres, e todas as pessoas são bem-vindas, não só para mulheres, mas todas as pessoas que querem aprender com outras mulheres e ajudar a criar um mercado, né, que as inclua, que seja equitativo, que permita que as mulheres possam mostrar sua potência, está convidado também.
Então, para se inscrever no evento, é só ir no @proferaedu no Instagram, que tem um link lá destacado na bio para vocês se inscreverem 100% de graça para impulsionar outras mulheres. Então, assim, tá vendo? Tem muita coisa boa acontecendo e a gente pode, por exemplo, participar e divulgar uma iniciativa como essa para ajudar a fazer a nossa parte também, né. Sim, uma pessoa levando a outra, né. Sim. Hum, assim, eu vou pautar muito o que a gente vivencia na Numen, né, que é a transformação que a gente tem quando a gente fala de diversidade, o que que realmente gera ROI. Pra mim é diversidade. E assim, não é uma pauta de clichê ou não, é o quanto a gente movimentou a empresa nos últimos 6 meses, trazendo pessoas diversas, criando frentes diversas, mapeando talentos, desenvolvendo pessoas. A gente teve uma contratação de 30 PCDs dentro do grupo de trainees. A gente colocou mais de 50 pessoas, trainees, que vieram de uma parceria com a Salvador Arena, pessoas que estavam em vulnerabilidade, pessoas que estão no início da sua carreira. Eu entrei, você chegou, a gente teve o diferencial da van, a Tatinha, que é esse furacão interno aqui pra gente, ela é nossa BP, Já participou do podcast aqui com a já gente participou do também. podcast do Outubro Rosa. Então, assim, a diversidade criada, ela construiu, uma narrativa interna da empresa que a gente está alavancando nossos projetos. A gente está criando um senso de pertencimento. A gente teve, uma queda no nosso turnover. A gente teve esse pertencimento frequente. Os projetos caminham e estão à frente. Os comitês de diversidade, equidade e inclusão, eles criaram essa narrativa que as pessoas têm onde, se apoiarem. Então, quando você pergunta o que que realmente traz o ROI, é a diversidade, a pluralidade, porque a gente está lidando, em um local extremamente heteronormativo. Nós estamos no coração da Faria Lima, mas ainda assim a gente está construindo uma narrativa bem diferente do que a gente imaginava anteriormente como seria a Faria Lima. Então eu acho que essa sensação do pertencimento, ela está trazendo mais produtividade, as pessoas estão mais felizes, elas estão entregando mais, elas estão mais próximas. Dentro dos comitês de diversidade, equidade e inclusão que a gente tem aqui internamente, eles estão muito animados, criando, novos projetos, novas ações, e eu sinto que isso se torna parte de ROI, porque eles estão ficando, eles não querem sair, eles estão gostando, eles estão querendo promoção, eles estão querendo feedback, a nossa E não é empresa uma coisa tá obrigatória, crescendo. né, é uma coisa Exato, totalmente não faz voluntária. parte da demanda deles, eles estão encaixando dentro da demanda deles um tempo para participar. Em todas as reuniões a gente tem a sala cheia, Uhum. e todos com ideia para movimentar, então, eu sinto que esse pertencimento ele está gerando ROI, pelo menos aqui dentro, e eu acredito que isso é o que se espera de uma frente de diversidade, equidade e inclusão em qualquer empresa, é que ela atenda essa sensação de pertencimento dos seus funcionários, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam representados e principalmente que a inclusão dê voz, eles falam tudo o que eles querem, eles debatem, eles criticam, eles discordam, porque é um ambiente seguro e a gente pode construir tudo junto. Então, eu vou muito nessa percepção de ter mais pessoas diversas como Roy. E eu até não sei se você sabe dessa história, eu queria compartilhar um relato. A gente fez no mês da mulher, né, a gente fez uma série de palestras e letramentos, falando sobre saúde da mulher, e teve um dos letramentos que eu me identifiquei muito, era justamente sobre saúde. E que eu tinha todos aqueles sintomas, e eu não sabia que aquilo era uma questão de saúde, e eu fui atrás depois de ter essa palestra. Então, o quanto a empresa tá ganhando por eu não ter um problema pior lá na frente de saúde, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque leva conhecimento, muda a realidade além da empresa, A das sensação de pessoas. cuidar das suas pessoas de verdade, não necessariamente na cultura, cuidamos das nossas pessoas. Sim. Será que cuida? Mas a gente quer cuidar de verdade. Sim, e elas Imagi cuidam de volta, né, gente. sim. Quando a gente se sente bem, pode ser quem a gente é, tá saudável, tem espaço para discordar e concordar, naturalmente a gente vai produzir mais, a gente vai inovar mais, a gente vai criar mais e se dedicar mais no espaço que a gente tá. A gente estava até falando nos bastidores, acho que é importante trazer aqui, né. A gente tem grandes empresas aí, influenciadores de mercado, criticando a tal da felicidade no trabalho, né, que é uma ciência, aliás, não é só uma frase bonita na Uhum. parede. A questão da gestão dos riscos psicossociais, como se a NR1 ela
culpabilizasse a empresa por não ter um ambiente saudável, que ela fosse responsável pela saúde mental ou psicossocial das pessoas, e não tem nada a ver com isso, né? É um recorte muito problemático do que essas normativas e essas ciências aí da felicidade no trabalho buscam, que é justamente a empresa, no que cabe a ela, cuidar das suas pessoas para que elas cuidem de volta da empresa. Ou o exemplo que você deu, um cuidado que você teve preliminar com a sua saúde, fez com que você eventualmente não tivesse que se afastar 6 meses, 1 ano do trabalho. O quanto isso geraria de custo para a empresa do que ela ter processo, governança e educação para que todas as pessoas se cuidem. Imagina uma empresa que tem 10.000 colaboradores. Se ela tem, sei lá, 5% de afastamento no ano, ela passar a ter 1%, quanto que esses 4% não economizam de investimento e ainda trazem um investimento que potencializam bem-estar, permanência, crescimento e entrega das pessoas que estão dentro da companhia. Então, quem critica a felicidade no trabalho, gestão de riscos psicossociais, diversidade e inclusão, ou mesmo treinamento e desenvolvimento, é porque não está fazendo direito. É porque não está investindo de forma estruturada, perene e constante, como a gente falou. Porque se tá, você consegue ver na prática. E como o Fê trouxe já alguns dados, em 6 meses que vocês estão colhendo, imagina daqui a 1 ano, daqui 2, o quanto que isso não vai fazer bem para a Numen, como pode fazer para outras empresas também. Perfeito. Nossa, que conversa boa, hein? A gente podia ficar aqui mais horas, dias conversando sobre isso, mas infelizmente a gente já tá no nosso final. Queria perguntar para vocês onde que as pessoas podem entrar em contato com vocês, redes sociais, enfim, a gente vai deixar a tagzinha embaixo e na descrição do vídeo também, mas como que as pessoas podem te achar, Tuti? Muito bom. Ó, primeiro, muito obrigado pelo convite, gente. Um prazer. Me convidem mais vezes. Estou super à disposição para estar com vocês aqui, para indicar outras pessoas potentes e plurais para ocuparem essa cadeira também. Foi muito bacana o nosso papo. A gente sempre sai, né, com a energia renovada para continuar enfrentando as batalhas que não são poucas e construindo esse mercado que é de todo mundo, né, e que gera resultado para as companhias. Bom, o meu arroba é o FalaTucci, Fala TUCCI no Instagram, ou Victor Lambertucci no LinkedIn. E o da Profera, arroba @proferaedu ou Profera Educação no LinkedIn. A gente posta muito conteúdo, provocações, inspirações. Então convido vocês não só a seguirem, né, mas também mandarem uma mensagem, trocar comigo, né, a gente interagir, porque como a gente falou, é uma co-construção dessa jornada e a gente tem que estar muito junto, né, para driblar aí os obstáculos e fazer acontecer. Muito legal. E você, Fê? O meu é fácil, o meu arroba em todas as redes sociais é Almeida Felipe 88, mostrando aí a data que eu nasci, né. Mas vocês me acham assim, ou Felipe dos Anjos Almeida, que vocês vão me encontrar tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no TikTok, tudo é o mesmo user. E além de falar de diversidade, você também fala do mundo SAP, né? Pois é, né, tem isso. Quem quiser saber sobre diversidade ou saber sobre SAP, principalmente na área financeira, falem comigo. E eu sou a Beatrix, vocês podem me achar como Beatrix com X no final, vale Celi. Principalmente no LinkedIn, eu compartilho muito sobre o mundo da Numen, todos os episódios do Numen Talks, eu tô compartilhando nossos cases de sucesso. E é isso, eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi um papo super legal, aprendi muito e espero que a gente evolua essa conversa, além do evento que a gente fez lá na SAP House, além desse podcast e trazer realmente para o mundo das ações. Muito obrigada a você que ouviu mais esse episódio do Numen Talks. Nos siga nas redes sociais, a gente está presente com esse podcast no YouTube e no Spotify e confira os episódios anteriores e fique ligado para os próximos, que vem bastante conteúdo muito legal sobre vários temas, desde humanidades, a parte técnica de SAP e até sobre o nosso pilar de negócios. Um beijo e a gente se vê na próxima.